Agora vamos voltar ao vivo com o nosso querido Primo Rico, o nosso Bruno Protásio está ao vivo comigo, porque o motorista, vamos mudar de assunto agora, porque o motorista que dirigiu o veículo, que atropelou aquela mulher, lembram isso? Aconteceu no último domingo, não é? Ele foi solto depois de uma audiência de custódia que foi realizada ontem à noite. Eu estou com o repórter Bruno Protásio, que vai contar para a gente os detalhes e as informações, nos atualizar sobre toda essa situação. Bruno Protásio, primeiro, boa tarde. Recebeu então uma proposta empretada para que fosse dada inclusive de fiança no valor de R$7.000, pagou e foi para casa e vai responder em liberdade. É isso mesmo, Bruno Protásio? Nos atualize. Olá, Wilson, boa tarde para todo mundo que acompanha o Fique Alerta, é isso mesmo. O Arthur Fontes de Alcântara Brandão, de 26 anos, ele que está envolvido no acidente da Rayane Daniela da Costa, de 23 anos, que está grávida, segue no HGE, como a gente já estava atualizando sobre este caso. Sim, ele foi liberado, vai responder em liberdade. Nós estamos ao lado da delegada Sheila Carvalho, que vai trazer informações para a gente sobre as investigações, sobre esse procedimento que foi feito desde o início. Já foi possível identificar tanto a dinâmica do acidente, delegada, como é que estão sendo feitas essas investigações até a liberação do Arthur? Certo, boa tarde. A investigação teve início no mesmo dia do acidente, no domingo, através do auto de prisão em flagrante, uma vez que o autor foi preso no local do acidente, logo após o fato. Foi conduzido à central de flagrantes por uma guarnição da Polícia Militar, foi preso, foi confeccionado o auto de prisão em flagrante, comprovado sinais visíveis de embriaguez alcoólica, ficou detido durante um dia e, como normalmente acontece, foi submetido à audiência de custódia, onde o juiz avalia a questão da conversão ou não da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele foi solto porque não preencheu os requisitos da prisão preventiva, não tinha antecedentes criminais, tem residência fixa e agora responde ao inquérito policial que originará um processo criminal em liberdade pelo ato que cometeu. As investigações prosseguem, com oitivas de novas... Algumas testemunhas foram ouvidas durante o auto de prisão em flagrante, mas as investigações prosseguem no sentido de obter mais provas, arrecadar mais provas para a investigação policial. No caso, oitivas de novas testemunhas, obtenção de imagens. No caso de obtenção das imagens, tanto do acidente como da via percorrida pelo autor, de outras imagens, encaminhar para o Instituto de Criminalística para a gente esclarecer todos os pontos da investigação da dinâmica. O que a gente tem até o momento é que ele perdeu o controle da direção, ele trafegava pela Avenida Josefa de Mello, perdeu o controle da direção, quando veio a rodar na pista, atropelar a vítima na calçada, capotar com o veículo e entrar no estacionamento do shopping. Neste caso, as investigações elas vão apurar também se houve a ingestão de bebida alcoólica, isso ainda não foi confirmado, outras dinâmicas do acidente também ainda podem ser confirmadas? No momento do auto de prisão em flagrante, já foi confeccionado ali pelos policiais militares que efetuaram a prisão o termo de constatação de alcoolemia, que substitui, na verdade, que é uma prova, prevista em lei, substitui o teste de etilômetro, uma vez que o autor se recusou a fazer por direito do cidadão de se recusar a fazer o teste de etilômetro. Então foi feito, são testemunhas que contestam, que apontam quais são os sinais visíveis de embriaguez daquela pessoa e elaboram, confeccionam um termo de constatação de alcoolemia. Isso é suficiente para comprovar a embriaguez. Além disso, pretendemos ouvir as pessoas testemunhas, seguranças do evento que ocorreu no Park Shopping, que foram as primeiras pessoas a terem contato com o autor, até para saber em que estado ele se encontrava também ali nas primeiras horas, ali na primeira hora, no momento realmente em que aconteceu o fato. Além disso, ele também deve ser ouvido pela senhora, também vai prestar depoimento? Sim, tem alguns pontos que a gente precisa esclarecer e depois que eu ouvi testemunhas, que eu ouvi a vítima, encaminhá-la para fazer exames, possivelmente a gente vai reinterrogá-lo. A dinâmica do acidente foi passada informações por testemunhas de como é que aconteceu o capotamento? Por testemunhas de como aconteceu o acidente. Tem algum prazo para o desenrolar das investigações? Na verdade, o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado.
Obrigado à delegada Sheila Carvalho pelos esclarecimentos, portanto, de como agora vai ser feito também todo esse processo das investigações do acidente que aconteceu na manhã do último domingo, que acabou com o atropelamento da Rayane Daniela Costa, de 23 anos, que está internada no HGE. Wilson Júnior. Bruno, muito obrigado. Mas, Bruno, pergunta, por favor, para a delegada, no momento em que ela o interrogou o Arthur, que dirigia o carro, inclusive, o que é que ele disse que aconteceu? O que é que ele falou para ela em relação ao acontecimento? Qual foi a defesa dele? Eu vou até confirmar essa informação, Wilson, porque a delegada ainda não o interrogou, né? Na verdade, ainda não houve, você não teve contato com o rapaz do acidente. Não, ele foi interrogado no dia, no domingo, e já foi submetido à audiência de custódia ontem à tarde. A gente ainda não teve a oportunidade de reinterrogá-lo. É o que o Wilson, nosso apresentador, estava perguntando assim, se ele já apresentou algum tipo de defesa, se ele falou alguma coisa sobre a dinâmica do acidente. Sim, ele falou. Ele disse que perdeu o controle da direção, que trafegava normalmente pela Josefa de Mello, e quando perdeu o controle da direção. E aí o airbag funcionou, ele disse que não teve uma visão, e tanto é que, segundo ele, a alegação dele, não teria visto a vítima na calçada. Só veio saber do atropelamento já quando mandaram ele sair do carro. Aí, portanto, Wilson, essas informações sobre o depoimento que ele deu, inclusive no dia do acidente. A gente fala agora sobre a gestante de 23 anos, que foi atropelada neste fim de semana, lá no bairro de Cruz das Almas. Ela segue internada no Hospital Geral do Estado e o repórter Tiago Correia conversou com a irmã dela, que conta a indignação da família, o desespero e a esperança de salvar as duas vidas, a da irmã e de um sobrinho ou sobrinha que ela espera em seu ventre. Acompanhe. O estado da jovem Rayane Daniela da Costa, de 23 anos, ainda é considerado muito delicado. Ela continua internada aqui no Hospital Geral do Estado e está em observação. A gente está aqui com a irmã dela, a Daiane Gama, que vai falar. Daiane, você está acompanhando a sua irmã, ela já está falando, como é que ela responde para vocês? Não, no momento ela não está falando, o único do jeito que ela fala é balançando a cabeça. Sim. E ela está gritando muito de muitas dores, e a cabeça dela está muito inchada, fraturou a perna, o corpo dela está todo arranhado, cheio de marca, muito hematoma, toda roxa. E a situação dela é muito delicada. Ela está grávida. O que o hospital já passou para vocês com relação à questão do bebê? Do bebê, por enquanto, não passou nada. Eles vão passar agora de 10 horas. A gente está aguardando aí. E eles só falaram que a situação dela é delicada e que ela está em observação. Vamos vendo aí como é que vai ser, como é que vai ficar. A polícia começou a fazer a investigação do caso especificamente, mas pelo relato que vocês estavam falando, o marido dela, que acompanhava ela estava saindo do trabalho, viu que o rapaz estava fazendo cavalo de pau. O que o pessoal passou para vocês de informação do que aconteceu lá? Rapaz, o que a gente sabe é que o rapaz saiu do show, estava dando cavalo de pau na pista, saiu embriagado, dando cavalo de pau, e ela estava na calçada na hora que ela foi atingida por esse carro. E daí o carro jogou ela longe, e é isso que a gente sabe. E agora, por causa de um cara irresponsável, duas vidas tá ali, do bebê dela e a dela. De risco, por conta de um cara irresponsável. Vocês querem justiça? Queremos justiça, sim. Tá bom, Daiane, só para a gente ressaltar, o caso aconteceu no último domingo, né, na saída exatamente do show. O Arthur Fontes de Alcântara Brandão, de 26 anos, ele era condutor do veículo, de acordo com testemunhas, inclusive, que já passaram aqui para a família. Ele teria saído de um evento que aconteceu ali no shopping que fica em Cruz das Almas, estaria embriagado, dando cavalo de pau na pista e acabou atropelando aí a Rayane Daniela da Costa, que estava grávida, né? Continua aqui, por enquanto, né, as informações que foram repassadas é que a situação do bebê ainda é indefinida e a gente espera, torce aí. A família está querendo que a polícia siga com as investigações. Ele deve ser interrogado mais uma vez para saber o que é que de fato aconteceu, qual é a versão que foi apresentada por ele com relação a esse atropelamento. Reportagem Tiago Correia. E olha, voltando a falar agora sobre o atropelamento da jovem grávida que ocorreu no último domingo lá em Cruz das Almas.
A repórter Maria Maciel conversou com exclusividade com o marido da Rayane, de 23 anos, grávida de 4 a 5 meses. O marido da Rayane estava com ela lá no momento e ainda gritou para ela: sai daí, Rayane! Não deu tempo. Ela acabou sendo colhida pelo carro e acabou se acidentando. Acompanhe com exclusividade os detalhes do depoimento do marido de Rayane Daniela, de 23 anos, vítima de um atropelamento na manhã do último domingo. Aqui, no Fenômeno Fique Alerta. Essa é a Rayane. A gente vai agora conversar com exclusividade com o Marcos dos Santos, que é marido da Rayane. Ela foi atropelada no último domingo, ela que está grávida de 5 meses e está internada no HGE por conta das complicações dos machucados que ela teve. Marcos, você estava junto com a Rayane no dia, como é que foi que aconteceu? Que horas eram da manhã quando vocês estavam ali? Era aproximadamente umas 7h30 para 8 horas da manhã. Quando nós vinha do sentido da Jatiuca, nós estávamos na Jatiuca, aí nós veio no sentido ao shopping. Aí que tinha acontecido um show à noite, aí nós passou aproximadamente umas 7h30 para 8 horas da manhã. Aí quando nós passou, aí nós encostou a carroça do lado do Atacadão, numa rua que tem, do lado do Atacadão. Aí quando nós encostamos a carroça, nós atravessa a pista. Quando nós atravessou a pista, no sentido ao lado do shopping, aí tinha 2 sacos de reciclagem, que nós deve de reciclagem. Aí foi quando eu vi o saco da reciclagem e vi o outro saco da reciclagem, 2 sacos. Aí eu deixei a minha esposa catando um e fui catar o outro. Eu disse: ó, Rayane, tu olha esse saco aqui que eu vou olhar o outro saco. Aí ela disse: tá certo, Marquinhos. Aí ela ficou abrindo o saco da reciclagem e catando. Aí de um saco pro outro tinha uma distância nada de uns 50 metros. Aí foi quando eu fui olhar o outro saco da reciclagem. Quando eu cheguei lá para olhar o saco da reciclagem, que eu estou abrindo o saco, aí eu vejo a zoada de um carro em alta velocidade vindo lá para cá e vinha outro carro atrás, próximo a ele. Aí quando eu levantei a cabeça que eu olhei, que eu vi o carro em alta velocidade, aí eu percebi que a Rayane tinha observado também que o carro vinha em alta velocidade. Aí foi na hora que eu observei que o carro deu um cavalo de pau. Quando ele deu um cavalo de pau, ele veio se arrastando de lá para cá. Aí foi quando eu olhei para minha esposa Rayane e gritei: corre, Rayane! Aí foi quando ela se levantou e foi tentar correr. Quando ela foi tentar correr, o carro foi muito rápido na velocidade que ele vinha, do cavalo de pau que ele deu. Aí ele se arrastou, bateu no meio fio, aí ele jogou a traseira. Quando ele jogou a traseira do carro, a traseira do carro pegou todinha nas costas da minha esposa, que jogou ela na distância de 10 metros de distância, no mesmo sentido que nós estávamos na calçada. Aí ela voou uns 10 metros, aí foi quando eu corri de encontro a ela. Aí foi que eu peguei ela assim nos braços e botei ela no chão. No momento de desespero, né? No momento de desespero, quando eu vi o carro jogando ela, da pancada que ela levou. Aí o carro caiu dentro do shopping. O carro caiu dentro do shopping. Aí, depois disso, vinha o outro carro atrás e parou mais na frente. Aí disse: não, é meu colega, ele tá bêbado, que nós veio de uma festa. Eu disse: é seu colega? Mas só que aqui é a minha esposa que está grávida de 5 meses e está aqui no chão desmaiada. Praticamente eu estou vendo ela morta. Olha o que ele cometeu aqui, olha o que ele fez. Aí foi que ele abriu a porta do carro e ia saindo correndo. Aí foi quando eu gritei que tinha uns pessoal assim embaixo, por dentro do shopping. Aí foi que o pessoal foi e segurou ele e não deixou ele correr. Aí foi quando a polícia chegou que prendeu ele. Que a justiça veja pelo menos esse meu lado e da minha esposa, na situação que ela se encontra ainda no HGE, com a perna quebrada, o braço quebrado, o maxilar quebrado, ou a parte do crânio inchada ainda, da cabeça dela. Então, o que eu quero é isso, que nós não temos condições de assumir o prejuízo de quando ela sair para os medicamentos. Eu quero que ele assuma a responsabilidade dele manter esses medicamentos, de quando ela sair do hospital. A gente teve uma atualização, né, do caso da Rayane. Ela recebeu alta médica do Centro de Neurocirurgia e agora ainda está aos cuidados do setor de ortopedia do HGE. A nota que a gente recebeu do hospital é de que o bebê passa bem, né, durante essa gravidez, graças a Deus, e aí a gente aguarda todo esse desfecho, né? Agora vai haver essa investigação e é como o Marcos pediu, o que ele quer é que seja feita justiça, né? O motorista que atropelou a Rayane, ele foi solto, que pagou a fiança e deve responder esse processo em liberdade.
Reportagem Maria Maciel.